Hello guys, aqui é o Ravi Carneiro e seja bem-vinda, bem-vindo à série de aulas práticas da Fluency Week. Uma semana gratuita de aulas completas de idiomas, preparadas com muito amor por mim e todos os professores da Fluency Academy, que abraçaram a minha ideia e também se entregaram de corpo e alma para te ajudar a aproveitar da melhor maneira possível o teu tempo durante esse momento delicado que a gente está vivendo. Hoje você, junto com mais 950 mil pessoas que também estão participando da Fluency Week, vão ter acesso a uma série de aulas e materiais para aprender muito de cada um desses idiomas aqui. Nessas aulas, eu e os melhores professores do país vamos juntos com você entrar em campo e colocar em prática cada passo do Fluency Hacking, o método de aquisição de fluência que eu te ensinei na primeira aula da Fluency Week. Falando nisso, se você ainda não assistiu a primeira aula, para esse vídeo aqui e assiste agora, porque daí sim você vai compreender o método e tirar o máximo possível das aulas práticas. Se você já assistiu a aula 1, você está preparada para continuar. Para começar, eu vou te propor um desafio. Na quinta-feira à noite eu vou liberar a terceira e última aula da Fluency Week, a aula mais importante do evento. Mas antes disso, você terá acesso a 2 aulas bônus muito especiais, com alguns dos professores mais famosos do mundo. As Special Bonus Classes, como eu as chamei, estão travadas a 7 chaves e somente alguns de vocês vão conseguir destravá-las. Ao final de cada aula prática, eu vou te passar um código secreto para destravar a próxima aula. Todos os alunos que conseguirem destravar e assistir 2 aulas bônus de pelo menos um idioma ganharão um prêmio secreto muito legal para praticar o idioma com um nativo. Lembrando que esse desafio só vale até quinta-feira, dia 1º de outubro, às 8 horas da noite. Quando acabar esse prazo, as aulas bônus sairão do ar e eu vou liberar a última e mais importante aula da Fluency Week, onde eu vou te ensinar um grande segredo do método. Desafio lançado, vamos para a nossa aula. Na aula de hoje vamos estudar um diálogo avançado em espanhol. E preste atenção, mesmo que você nunca tenha estudado alemão na vida, se você seguir os passos com atenção e fizer a prática sugerida no fim da aula, você vai ser capaz de ouvir e compreender esse diálogo com facilidade, mesmo ele sendo avançado e contendo várias estruturas que você levaria anos para aprender em uma escola tradicional. Após cada aula, você vai ter acesso a um plano de estudos detalhado para colocar em prática tudo o que aprendeu e colher os melhores resultados com o método. Para você já conseguir de fato usar tudo o que aprendeu, após cada aula prática você vai ter acesso a uma Walk and Talk, uma aula extra completa em áudio, com foco na prática de fala, repetição e memorização de tudo o que aprender nessas aulas em vídeo. Resumindo, se prepara, porque você está prestes a mudar a forma como enxerga o aprendizado de idiomas. Pessoal, essa é uma aula completa e muito detalhada, portanto, assim como eu sempre faço nos meus estudos, você deve se livrar de quaisquer distrações para começar. Para você realmente aprender o que eu e os outros professores vamos te ensinar agora e compreender as explicações e técnicas, você deve estar 100% focada na aula, dentro da aula. Aí sim você vai tirar o máximo do método. Então fecha o Face, Instagram, YouTube, deixa o celular no silencioso, em outro quarto, de preferência use um fone de ouvido para pegar melhor a pronúncia e respira fundo, porque sua jornada prática começa agora. Hola muchacho, muchacha, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Bueno, seas muy bienvenida, bienvenido a nuestra clase de diálogo. Te doy las bienvenidas, entonces. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à nossa aula de diálogo aqui da Fluency Week. Primeiro de tudo, eu queria te agradecer por estar aqui comigo hoje e dizer que eu tô muito feliz mesmo que você escolheu o espanhol para assistir aí a nossa aula de diálogo de hoje. Mas antes da gente começar, deixa eu te explicar então qual que é o objetivo dessa aula, né? O que é uma aula de diálogo? Basicamente, essa aula aqui serve para você que nunca viu espanhol na vida, que já viu um pouquinho, que consegue se comunicar, e para você que já viu bastante coisa também. Aqui é um espaço para todo mundo aprender algo novo sempre. Então, a nossa aula de diálogo ela tem esse nome porque é justamente isso.
você vai entrar em contato com uma conversa entre dois nativos, que você vai escutar aqui comigo, e depois a gente vai destrinchar todo esse diálogo, frase por frase, palavra por palavra, vendo expressões, vão ter algumas inserções no meio da aula pra gente ver alguns detalhes mais específicos. Vai ser uma aula muito massa, você vai aprender bastante coisa, mas o principal é que você saia daqui entendendo completamente 100% aí, espero pelo menos, perto disso que seja, mas entender bastante de uma conversa inteira entre dois nativos, mesmo para você que nunca viu espanhol na vida. Então, antes de eu começar a te apresentar a nossa sala de aula, quero te falar de novo aqui, te agradecer por estar aqui comigo hoje e dizer que eu sou a Brenda Mendonça, sou prof de espanhol da Fluency Academy, tá bom? Bom, quero também te mostrar aqui o que é a nossa sala de aula digital, virtual, aqui. Nesse espaço é onde eu vou estar tendo essa interação aqui olho no olho com você, durante toda a nossa aula, tá? Aqui do lado, a gente tem o nosso material. Então, deixa eu trocar a página aqui já para você dar uma olhada no que a gente tem desse material. Aqui, inclusive, esse material tá disponível para você baixar, tá bom? Você vai ter acesso a esse documento depois. Então, aqui em cima, a gente tem a transcrição do diálogo que você vai escutar. Perfeito? Então, você vai escutar essa conversa e aqui ao lado a gente vai ter a correspondência do que você escutou. Então, mas Brenda, por que eu tô vendo aquele tanto de cor ali? O que é isso? Se você perceber no que tá embaixo, as linhas elas estão sublinhadas de acordo com a cor daquela frase em espanhol. Então, já de bater o olho ali, se já bateu o olho naquela parte cinza ali, Maria, ven a la cocina. E você olhou ali embaixo, tá sublinhado em cinza, Maria, venha pra cozinha. Então, já de cara, você já consegue ter uma compreensão aí do que tá acontecendo, tá? Mas aí a gente vai vendo frase por frase tudo direitinho. E aqui embaixo, desse ladinho de cá, é onde eu vou estar interagindo com você, tá bom? Então, é aqui que eu vou escrever alguns detalhes importantes, dar outros exemplos, eu vou repassar um pouco nessas frases aqui de cima também, então a gente vai ver coisinha por coisinha aí que a gente precisar, beleza? Claro, antes da gente começar também, não se esqueça que depois aqui da minha aula você tem um podcast, um walk and talk, para poder praticar os sons e as pronúncias que a gente vai ver nessa aula. Muy bien? Bueno, entonces empecemos. Vamos começar pelo nosso desafio. Eu quero te pedir uma coisa. Pega aí um papel, uma caneta, um bloquinho aí, que for, ou anota no celular. E a gente vai escutar aqui o diálogo juntos. E depois eu quero que você anote quantos por cento você conseguiu entender. Não tem problema, pode ser 0, 5, 10, 50, 80%. Entendi tudo, Brenda? Ótimo. Quero que você anote tudo pra gente ver lá no final como que essa compreensão aí, esse número vai ter mudado, tá? Então, listo? Lista? Preparado? Preparada? Então, quero sua concentração total. Coloca aí o seu fone de ouvido, vai para um cantinho aí mais tranquilo da casa, seja de onde você estiver, mas crie esse ambiente de imersão. Agora é o seu momento de estudo e foco total aqui no espanhol, que a gente vai ver muita coisa legal hoje. Então, antes de eu tocar o diálogo, quero que você saiba que a gente vai falar de um tópico muito delicioso, que é cultural e que também é de comida. Então, eu quero que você preste atenção nesse diálogo, coloque o seu foco total aqui agora pra gente praticar a sua escuta, tá bom? Então vamos lá, vou colocar o diálogo pra você, escuta aí e a gente já se vê. María, ven a la cocina. Hoy mi mamá y yo vamos a enseñarte una receta típica mexicana, el guacamole. ¡Qué guay, Carlos! Me encanta el guacamole. Primero, separa la licuadora, un cuchillo, una cuchara, un bowl grande y la tabla para cortar. ¿Listo? ¿Y qué hago con todos estos ingredientes, Ninoska? Corta la palta a la mitad, haz unas cortadas horizontales y verticales en ella y pon los cuadritos en la licuadora. Ahora, corta y exprime el limón en la licuadora, prende el botón y después vacía el vaso hondo en nuestro bowl. Ya se me antoja comerlo. Corta en pedacitos el jitomate, la mitad de una cebolla blanca, el cilantro y el chile. Pero ten cuidado que el chile pica mucho, ¿eh? Por fin, añade la sal y la pimienta al gusto y mezcla todo. Eso sabe riquísimo. Gracias por enseñarme.
Esse foi o primeiro passo que eu chamo de o desafio. Nesse passo eu te desafiei a compreender o diálogo. A função dessa etapa é despertar no aluno a consciência das suas dificuldades e limitações, para que lá depois da aula, com as dicas e explicações, quando você perceber que conseguiu superar aquelas dificuldades e entender aquele diálogo, você tenha uma visão clara da tua evolução. É essa sensação genuína de evolução que vai te dar a motivação para ir cada vez mais longe no idioma. Muy bien, perfecto. E aí, você entendeu qual que é o prato típico mexicano que a gente vai fazer hoje? De cara ainda, de quebra, na verdade, ainda vai aprender uma receita, hein? E aí, conseguiu entender quantos % desse diálogo? Você anotou aí no seu papelzinho, no seu celular, quantos %? Então, beleza, guarda esse número aí com você, que lá no final a gente vai voltar a falar sobre isso, tá? Então, vamos começar a nossa aula? Então, o nosso personagem, você viu que a gente teve um diálogo aí com 3 nativos, né? A mãe, o filho e uma amiga aí no meio. Bom, o menino, ele começa falando o seguinte: Maria, ven a la cocina. Maria, ven a la cocina. Primeiro, atenção aí com esse sonzinho do V. Muita gente se pergunta, mas o V tem som de B mesmo? Ó, pra grande maioria dos nativos, sim. Mas eu não posso falar pra você que você nunca vai escutar um nativo fazendo um sonzinho de B um pouco mais sutil, né? Como um ven, que não é um ben, igual a gente tem como Brenda, mas eu poderia falar ven a la cocina. É muito sutil, é quase, os seus lábios, eles quase não estão encostando. E claro, você pode também escutar nativo que vai falar ven com o som do V, igual a gente tem do português, mas isso não é muito comum, tá? Eu só não posso falar pra você que você nunca vai escutar isso na vida, porque pode ser que sim, então isso existe, mas é legal saber que o som do V do espanhol, ele é sim mais puxado pro B, sim, tá bom? Então tá, Maria, ven a la cocina, o que ele tá fazendo aqui? Ele tá dando uma ordem pra Maria, né? Ele tá falando, venha pra cozinha. Então, esse é o tipo de verbo, de palavras que a gente vai ver ao longo desse episódio. São essas palavras que a gente usa para dar ordem ou para dar sugestão, que é o que a gente chama de imperativo, igual o que a gente tem no português, né? Então, el imperativo del espanhol são essas palavrinhas que a gente usa, então, para dar ordens e para dar sugestões. Mas, Brenda, o que é esse ben? Que palavra estranha, né? Parece que eu tô falando Ben, tipo um nome de alguém, né? Como se fosse Ben, né? Mas essa palavra vem do verbo venir, que significa vir. Muy bien. Então, quando a gente tá falando, usando essa palavra, o vir, e falando vem pra cá, venha, né, pra cá, que é o correto, né, do português, mas se a gente estivesse aí na oralidade, é você virar pro amigo e você falar, vem aqui, né, vem aqui na cozinha. Então, a gente diria ven quando a gente tá falando pra tu. Perfeito? Eu quero que você guarde isso na sua cabeça por enquanto, porque tem 4 palavrinhas dessas nesse diálogo que são muito especiais. Mas lá no final eu já te falo mais sobre isso. Então, por que ben? Porque essa é a conjugação pra tu. Pra tu. Muy bien? Então, quando você quer falar para aquela pessoa informalmente, para ela vir pra cá, vem pra cá, fulano, vem aqui agora. Então, você vai usar essa palavrinha, ben. Ben tu. Ven a la cocina, muy bien? Mas e aí, Brenda, e essas exclamações aí de cabeça para baixo, como que é que isso aí funciona? Bom, infelizmente ou felizmente, quando você precisa realmente escrever, né, alguma coisa que exija uma tal formalidade, você vai precisar, sim, sempre dessa exclamação de cabeça para baixo ou também da interrogação de cabeça para baixo quando você estiver fazendo uma pergunta, tá? No espanhol, isso é obrigatório. Claro, no dia a dia, quando você tá lá escrevendo no WhatsApp, né? No Instagram, no Facebook, nas redes sociais, falando com um amigo, não necessariamente você vai colocar a pontuação certinha, né? Porque nem em português a gente faz isso. Mas o correto, sim, tá? Então, você precisa, sim. Mas como que eu sei, Brenda, onde usar essa exclamação? Por que ela tá vindo no meio da frase ali? É simples, galera. Então, o que acontece aqui é o seguinte, você vai usar uma exclamação quando você quer começar a dar a entonação para aquela frase, essa entonação exclamativa para ela. Então, deixa eu te dar um outro exemplo aqui. Quando eu falo, Hola, estoy muy bien. Então, se eu quisesse virar para você e falar, oi,
eu tô muito bem hoje, mas se eu tivesse, tipo, dando uma exclamação nessa parte de, tipo, olá, estou muito bem. Então, a parte mais importante da minha frase é essa segunda parte aqui, do estou muito bem. Então, é por isso que eu coloco a minha exclamação ali no começo, para indicar aonde começa a minha entonação exclamativa. A mesma coisa vai funcionar para interrogação. Então, se eu quisesse falar o seguinte: olá, que tal? Olha, que tal? Por que eu tô colocando a interrogação ali no meio da frase e não no começo? Porque a gente não fala, né? Olá, que tal? A gente fala olá, que tal? A nossa pergunta começa no que tal? Então é por isso que a nossa interrogação vem ali. Mas claro, nada impede que a gente comece frases com essas pontuações, que a gente comece frases com a exclamação, com a interrogação, muito bem? Que é o caso ali, né, da nossa última frase ali, que ele começa com uma exclamação, certo? Então, é só para você saber aí que isso existe e que não é muito complicado. Isso é só uma questão de você indicar onde começa a sua entonação de pergunta numa frase ou a sua exclamação. Perfeito? Muito bem. Mas aí o nosso personagem continua a frase. Hoy, mi mamá y yo vamos a enseñarte. Hoy, mi mamá y yo vamos a enseñarte. Como que a gente diz hoje em espanhol? Hoy. Oi. O H do espanhol em começo de frase ou em qualquer parte da frase não tem som nenhum. Então, esqueça que o H existe e vai ser como dizer um oi mesmo, só que aqui a gente tá falando da palavra hoje. Então, hoje, minha mãe e eu vamos te ensinar, né? Ali a gente colocou o lhe ensinar, porque é a maneira mais, né, formal, é o que seria mais correto ali do português, né, pra gente colocar, mas é como se a gente estivesse dizendo aí na informalidade, a gente vai te ensinar a fazer tal coisa. E aí a gente tem uma coisa interessante aqui. Em português é mais comum a gente falar, eu e fulano vamos te ensinar a fazer alguma coisa. Geralmente a gente coloca a gente primeiro, né, nas frases. No espanhol é muito comum você colocar a outra pessoa. Então eu poderia dizer, mi hermano y yo vamos a salir. Mi hermano y yo vamos a salir. Aqui a gente tem o vamos, ele é a palavrinha ir, perfeito? E quando a gente vai a algum lugar. A mesma coisa acontece com o espanhol. Então, é igual aquele verbo que a gente acabou de ver, o venir, certo? Ele vem com essa partículazinha. Então, por isso, vamos a enseñarte. Vamos a enseñarte. Então, vamos te ensinar. Mas, e aí, Brenda, por que eu não poderia dizer, então, hoy, mi mamá y yo vamos a te enseñar? Igual a gente diria no português. Pensou nisso? Eu tenho uma explicação para te dar. Então, confere aí. A gente acabou de ver o trecho vamos a enseñarte, que significa vamos te ensinar. Mas, Brenda, eu não poderia falar vamos a te enseñar? Não. E existe uma razão para isso. Tá vendo essa parte da palavra que termina em ar? Enseñar? Ela indica a forma mais crua possível do verbo, que é o que a gente chama de infinitivo. E que você pode ver também com outras palavras terminadas em er ou ir, como comer, beber, salir, huir. Todos esses exemplos são formas cruas dos verbos, ou seja, não estão conjugados em nenhuma pessoa. Então, quando a gente tem essa forma, a gente vai colocar essas partículas depois do verbo, formando uma palavra só. Enseñarte. Mas existe outra forma de escrever esse trecho no diálogo, Brenda? Existe sim. A gente tem dois verbos aqui, o vamos e o enseñar. Quando a gente tem dois, a gente pode colocar a partícula antes do primeiro deles, ficando te vamos a enseñar. O que você realmente não pode fazer é colocar essa partícula entre esses verbos ou antes do nosso verbo cru, caso ele venha sozinho. Por isso, em contextos informais, a gente diz, por exemplo, quiero conocerte mejor ou te quiero conocer mejor e não quiero te conocer mejor, certo? E só um lembrete, essa partícula te corresponde a tu. As outras que a gente tem são me para yo, le para él, ella e usted, nos para nosotros o nosotras, os para vosotros y vosotras y les para ellos, ellas y ustedes. Seguimos. Massa, né? Entendeu mais ou menos então por que a gente diz enseñarte e não te enseñar? Espero que sim. A gente vai ver mais outro exemplo dessa estrutura aí mais pro final do diálogo, tá? Por enquanto,
a gente tem o seguinte, então. Então, ele fala que hoje a mãe dele, ele vai ensinar a amiga a fazer o quê? Eles vão ensinar para ela uma receita típica mexicana. Uma receita típica mexicana. Então, aqui a gente tem uma receita típica mexicana. Certo? Então, a gente não tem muito segredo aqui com essas palavrinhas, a não ser que a gente fala receita. E você vai precisar vibrar essa língua comigo. O R no começo das frases em espanhol sempre tem esse som vibrado. Então, você não vai dizer uma receta. Esse som receta é o som do J do espanhol. Então, não se confunda, tá? Una receta. Repete aí comigo. Receta. Receta. Não se preocupe que a gente vai praticar um pouco mais esse som aí no nosso Walk and Talk, no nosso podcast, aqui depois da aula. Muito bem? Então, eles vão ensinar para ela uma receita típica mexicana. Ai, que delícia, né? E daí, ele diz qual é a receita, né? El guacamole. Guacamole. Você gosta de guacamole? Meu Deus do céu, eu sou apaixonada por guacamole, por comida mexicana em geral, só que eu não gosto de pimenta. Então, né, enfim, a hipocrisia, né? Estou eu gostando de comida mexicana, mas não gosto de pimenta. Então, aqui veio uma coisa muito interessante. A palavra guacamole não é feminina, tá? Inclusive em português. Então, se você fala a guacamole, nossa, tô com vontade de comer uma guacamole, vamos mudar isso aí, então. A gente diz el guacamole. Então, o guacamole. O guacamole. Muito bem? Então, eu quero te chamar a atenção aqui para uma coisa muito legal desse som aqui, que é o som do O. Que ele vai ser um som fechado. O que isso quer dizer? É como se o O tivesse um acento circunflexo ali. Sabe quando a gente fala olho, orelha, esse som O bem fechado? A gente não fala de guacamole, né? De a gente abrir a boca para falar isso. No espanhol, o O do espanhol, independentemente de qualquer posição que ele estiver na palavra, sempre vai ter o som fechado. Então, por isso que você não vai falar el guacamole. Não, nunca, jamais, tá? Porque tem uma coisa muito importante aqui. Vogais sempre tem o mesmo som. No espanhol, as vogais sempre têm o mesmo som. Por isso que eu também não vou falar el guacamole. El guacamole. Ou seja, essas vogais do espanhol, o A, o E, o I, o O e o U, principalmente o E e o O, eles sempre vão ter esse som fechadinho. Então, igual no português, né, que a gente fala guacamole e a gente troca o E do final por I, em espanhol isso não acontece. Por isso que a pronúncia correta é guacamole. Mole. Com esse som bem fechadinho. Mo-o-le-e. Guacamole, para todas as palavras. Perfeito? Muito bem. Então, a nossa amiga vai aprender a como fazer guacamole. E daí ela diz, né? Fica super animada. Ela já diz o seguinte. Que guay, Carlos! Que guay, Carlos! Ou seja, que legal, Carlos! Então, aqui a gente já tem o nome do nosso personagem, né? A gente tem a Maria, a gente tem o Carlos. Daí a gente já vai ver também quem é o nosso outro personagem. Mas beleza, então ela diz que guay. Isso é uma gíria espanhola. Então, guay, você vai ouvir na Espanha. Muito comum de você ouvir na Espanha. A gente tem outras maneiras? Tem infinitas maneiras de falar que alguma coisa é legal em espanhol, tá? Então, por exemplo, que alguma coisa é chingón ou chingona, que é muito do México isso, ou chido, isso é bem do México, né, característico do México. A gente tem o chévere, que a gente escuta aqui em vários países da América do Sul, a gente escuta o chévere, então ele é bem comum, pelo menos pra mim é o que eu mais uso também, né, acho que um pouco da minha experiência, eles usam bastante no Peru, o chévere. Então, algumas palavrinhas, algumas maneiras, porque igual como no Brasil a gente tem várias maneiras de falar que alguma coisa é muito legal, é irado, é massa pra caramba, no espanhol a gente também tem essas diferenças, tá? Então é bom ficar atento. Mas aqui a gente tem essa expressão espanhola, ou seja, a amiga do Carlos, ela é da Espanha, e ela provavelmente está no México visitando, e daí nada mais justo do que aprender uma receita típica mexicana. Então ela disse que legal, Carlos,
e continua. Me encanta el guacamole. Me encanta el guacamole. Quer dizer que ela é encantada pelo guacamole? Então, na verdade, a palavra encantar, em espanhol, é muito comum para dizer que você gosta muito de alguma coisa, no sentido de gostar mesmo. Enquanto aqui, né, no nosso português, quando a gente fala que alguma coisa te encanta, a gente tá dando um sentido mais romantizado para alguma coisa, né, que encanta você. Mas no espanhol, não, ela tem mais sentido cru mesmo do gostar, tá? Então, mas claro, também com sentido romantizado. Quando você quer falar que uma pessoa, que você se sente encantado por uma pessoa, né? É muito comum usar essa estrutura no espanhol. Me encantas. Eu tô falando que você me encanta muito, certo? Então, eu adoro guacamole. Eu adoro. Então, me encanta. Quais outras maneiras a gente poderia falar isso? Me gusta, me apetece. Apetecer é uma palavra do espanhol que a gente também usa para falar que a gente gosta de comer alguma coisa, tá? Ou que você também acharia aquilo prazeroso, legal, então gostaria de fazer alguma coisa. Me apeteceria sair por unas cervezas, ou me apeteceria salir a caminhar por el parque. Eu gostaria de caminhar pelo parque. Então, esses verbos que demonstram, isso aqui são verbos, né? O gostar, encantar, apetecer, eles indicam esses gostos pessoais, né? São gostos pessoais que você tem e sempre que você for usar esses verbos, você vai ter que usar a partícula correspondente. Lembra quando eu te expliquei lá no enseñarte, por como que a gente usa aquela partícula T no final e quais são as outras possíveis, dependendo da pessoa que a gente fala? Aqui a gente tem o me. O me se refere a yo, como a gente viu antes, né? Por quê? Porque eu tô falando que esse é um sentimento meu, né? Então, aquilo me encanta. Então, você, claro, poderia usar qualquer uma daquelas outras partículas nessas estruturas também. É o mesmo tipo de partícula, tá bom? Mas uma coisa que é interessante e é bom que você entenda aí é que o verbo que vem depois, esse gusta, apetece, o encanta lá em cima, ele vai concordar com aquilo que vem depois, tá? Então, te gusta el guacamole. Te gusta el guacamole. Guacamole é uma coisa só. Por isso que a gente usa gusta. Mas e se fosse las tartas de chocolate? Las tartas de chocolate. Te gusta las tartas de chocolate? Não, porque eu tô falando de mais de uma. Então, te gustan las tartas de chocolate. Tô falando de plural, eu vou ter que concordar esse verbo com plural, tá? E não deixar ele simplesmente lá jogado como singular, como se fosse uma coisa só. Então, se eu estivesse falando de mais de um guacamole, eu poderia falar me encantan los guacamoles, que soa um pouco estranha a frase, né? Mas só para você entender, de mi mamá. Me encantan los guacamoles de mi mamá. Então, aqui eu tô falando de mais de um guacamole, por isso que eu tô falando me encantan e não me encanta. Perfeito? Bueno, muy bien. Então, ela adora guacamole, eu também. E daí, a gente tem, então, o Carlos dando as instruções. Então, muito importante. Outra maneira para você usar esse tipo de verbo, essas palavras que indicam ordem ou sugestão, principalmente em receita, você vai ver muito isso, né? Você está dando instruções para que alguém faça alguma coisa. Então, ele diz primeiro, muito cuidado com essa palavra, a gente não diz primeiro, sempre com som fechado. Primeiro, muito bem? Vai repetindo aí comigo. Então, primeiro, ¿qué tiene que hacer? Separa la licuadora. Separa la licuadora. Separar, a gente tem o mesmo verbo do português. Então, primeiro, separe o liquidificador. Essa palavra é sempre difícil para mim para escrever. Bom, licuadora. Muito cuidado aqui. Quando a gente tem essas sílabas aqui, por exemplo, quá, em espanhol vai corresponder ao nosso quá do português. Tanto que quando a gente diz qual, a gente escreve qual, com acento, porque geralmente vamos supor que isso aqui é uma pergunta, né? Qual? Daí a gente tem ela com acento. Muito bem? Então, qual? E daí a gente tem o quá com C.
Muito bem? Então, licuadora, aqui um pouquinho de vocabulário. A gente vai ver um monte de vocabulário, tá? Então, vai se preparando aí. Então, licuadora. Então, primeiro separa o liquidificador. Eu já ia fazer errado, porque eu geralmente nem uso liquidificador. Eu vou amassando no garfo o que precisa amassar. Un cuchillo, una cuchara. Então, aqui a gente tá falando de talheres. A gente tá falando de uma faca, uma colher. Então, vamos por partes. Un cuchillo. Muito cuidado com as palavrinhas que terminam em M. A gente tá sempre deixando a língua aqui atrás do dente presa lá em cima. Un. Tá vendo que a minha língua fica? Eu não tô falando igual a gente fala em português. Então, sua língua fica. Un cuchillo. Un cuchillo. A gente tá falando também do som do LL aqui. Qual que é o lance do som do LL? A gente tá falando de 5 maneiras diferentes para pronunciar o som do LL. Deixa eu copiar essa parte para daí a gente já voltar aqui. Eu vou praticar isso aí com você também no nosso podcast, no nosso Walk and Talk. Mas é legal a gente saber, né? Então, temos 5 maneiras para pronunciar o LL. Então, a primeira forma é com o som de I. Então, a gente diria cuchillo, cuchillo, cuchillo. Lembrando que o som do CH do espanhol tem esse som de chillo. Bien? Perfeito. Vai repetindo aí comigo. A outra maneira de pronunciar é com o som de j. Vocês vão ver isso muito com a professora Pete na nossa próxima aula prática, que ela tem esse som de LL, de J, bem marcado com o som de j. Então, a gente diria cuchillo, cuchillo. Separa la licuadora, un cuchillo, cuchillo. A gente também tem algumas mais específicas, tá? Essas 2 primeiras que eu falei pra você são as mais utilizadas, tá? As mais comuns. Se você escutou bem ali os nossos nativos, deve ter percebido que o nosso personagem Carlos, ele fala com som de I, muito comum do México, né? Então, essas 2 são as pronúncias mais utilizadas aí em países de língua espanhola. Mas a gente também tem umas pronúncias específicas, né? Como o som do SH, que é da região rioplatense, que você vai escutar na Argentina, no Uruguai, na Patagônia também tem algumas regiões ali que falam dessa forma, que você escutaria como cuchillo, tá? Com esse som chiado, tá? Me chamo Brenda, e não me llamo ou me llamo, mas me chamo, igualzinho no português. Outra pronúncia que você pode escutar por aí também é com o som do J. Então, por exemplo, você poderia escutar cuchillo. Eu sempre, quando falo sobre esse assunto do som do L, eu dou o exemplo do Maluma, aquele cantor famosão lá de reggaeton. Ele é do interior da Colômbia. Se você pesquisar algumas entrevistas com o Maluma, vai perceber que ele usa esse sonzinho do J. Eu acho muito bonitinho, eu acho bem legal, então vale a pena dar uma conferida. Mas, de novo, a gente tá falando de questões muito regionais, tá? De pronúncia. E o último é com esse som de LH. Mas eu quero te chamar a atenção para uma coisa muito importante aqui. Cuchillo. Olha bem aqui para mim agora. Essa pronúncia com LH, ela não é muito bem vista entre os nativos. Então, inclusive que você vai escutar essa pronúncia somente lá em pessoas bem mais velhas que moram no interior da Espanha. Então, são regiões muito específicas que dificilmente você vai escutar. Se é que hoje em dia ainda tem, né, nativos que falam dessa maneira. Então, não recomendo que você use essa pronúncia. Vou até apagá-la daqui. Saiba que, ok, ela existe, né? Mas você não vai escutar aí de nativos, pelo menos por aqui, vai ser impossível você escutar esse tipo de pronúncia aqui, tá? Então, escolha a pronúncia que você mais se adapte aí, que você mais se sinta confortável e use ela. Cuchillo, 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 cuchillo. Então, aqui fica mais fácil para você. Muito bem? Bueno, seguimos entonces. Então, a gente tem, né? Primeiro, separa la licuadora un cuchillo, una cuchara. Cuchara é a colher. Aqui é muito fácil a gente confundir essas 2 palavrinhas, cuchillo com cuchara. Então, atenção. Cuchillo é a faca, cuchara, uma colher. E daí ele continua. Tá vendo que ele usou também a palavra separa? Aqui são todas as formas para os verbos, né? Para dar essa sugestão, essa instrução. Separa tu. Sempre com o tu nesse contexto aqui informal que a gente está usando no diálogo. Então, una cuchara, un bowl.
um bol, a gente fala bol, lembra do som do L, né? No final, igual do N. Então, a gente mantém a língua presa lá em cima. Um bol grande. O que é um bol, Brenda? Um bolo. Uma vasilha grande. E, que mais? Então, uma vasilha. Mas eu já ouvi outra palavra para vasilha, Brenda. Calma aí. E que mais que ele quer? E la tabla para cortar. E la tabla para cortar. Então, repete aí comigo. Tabla, tabla. Tabla para cortar. Tabla para cortar. Atenção, porque esse som do R no meio das palavras, ele vai ser mais fraco. Então, a gente não diz cortar. A gente não precisa vibrar a língua, mas a gente não vai falar cortar e nem cortar. A gente vai dizer cortar, cortar, r. É um Rzinho muito fraco, é como se fosse uma vibradinha só, cortar. Mas não se preocupa, tá? Isso aí é tudo com a prática mesmo, não tem jeito. Então, quanto mais você praticar, mais fácil esse som vai ficando. E a tábua para cortar. Então, beleza, né? Começamos aí primeiro com tudo com uma tábua para cortar, mas e aí tem esse bol, né? É muito legal essa pronúncia do espanhol para essa palavra e eu quero te explicar um pouquinho melhor sobre isso, porque se você fala inglês, deve saber que existe a palavra bowl, que é vasilha também, só que em inglês. Por que a gente tá colocando inglês aqui no meio? Vou te explicar um pouquinho melhor. Eu tenho certeza que você olhou para essa palavra aqui e pensou, mas Brenda, isso nem parece espanhol, olha esse W e esse L. E você tá certíssima, certíssimo. Muitos idiomas incorporam palavras uns dos outros e cada vez mais na linguagem mais moderna é comum a gente ver o inglês sendo incorporado em línguas de raiz latina, como é o espanhol. A palavra bowl, do inglês, significa vasilha. É um potinho onde a gente comeria uma salada ou uma sopa. Ou você também pode misturar alimentos, como é o caso do nosso diálogo. Mas claro, a palavra vasija também existe. Então atenção com essa pronúncia em espanhol. Repete aí comigo. Bol. Outros exemplos de palavras assim são aparcar, que vem de park, que significa estacionar. Ou essa aqui também, chequear, que vem de check e que significa checar ou conferir. Outra palavra muito legal também é chatear, que vem de chat e que significa conversar por chat ou por meios digitais, né, por computador ou celular. E até em palavras mais comuns, como a palavra padrão, que em espanhol a gente diz estándar e que vem do inglês de standard. Massa, né? Muito bom a gente ver como os idiomas, eles também se conversam, né? Por mais distantes que eles pareçam. Bom, então aqui a gente viu, né, alguns talheres, mas só para sua curiosidade, talheres a gente chama de cubiertos em espanhol. Cubiertos, que não tem nada a ver com coberta ou de alguém estar coberto de alguma coisa, cobertos de razão, né? Imagina? Não, aqui a gente tem cubiertos, que são os talheres. Perfeito? Muito bem. Então, ele deu as primeiras instruções e a nossa amiga disse listo. Que é listo? Pronto. Pronto. Listo? Pronto. Lista? Pronta. Então, quando você quer falar que tá pronta, né? Você que tá aí, mulher, me assistindo, e quer dizer, tô pronta, né? Vamos sair. Estou lista. Vamos. Ou, se você for homem, claro, pode usar o listo. Então, listo. Estou listo para sair. Eu tô pronto para sair. Então, listo, pronto. E daí ela pergunta. E que hago com todos estos ingredientes? Ninoska. E que hago com todos estes ingredientes, Ninoska? Ninoska é o nome da mãe do Carlos, né? Também mexicana. Então, ela pergunta, e o que eu faço? Mas, Brenda, por que ali em cima não tem um y lo que hago para falar o que, né? Em espanhol, quando a gente tá falando o que, vai ser simplesmente que. Perfeito? Então, que sempre quando você quer perguntar o que aconteceu. O que aconteceu, você simplesmente vai falar que passou. Que passou? Que passou? Então, não lo que passou ou o que seja, não. Só o que. Muito bem? Então, o que eu faço... E aqui a gente tem um hago. Hago. Olha que palavra parece estranha, né? O que é isso? A gente está falando de hacer, que é fazer.
Só que esse verbo, ele é o que a gente chama de irregular, ou seja, ele não vai seguir aquela mesma regrinha linda e perfeita de conjugação que a gente tem na maioria dos verbos. Ele tem umas coisinhas um pouquinho diferentes quando a gente fala para yo, por exemplo. Então, yo hago e tu haces. Daí já fica mais tranquilo, né? Soa mais amigável aos nossos ouvidos a partir do tu. Mas o yo, a gente usa essa terminação. Yo hago, eu faço. Muito bem? Então, e o que eu faço com todos estes ingredientes, Ninoska? Então, e o que eu faço com todos estes? Então, você quer falar de estes, quando são coisas masculinas, do gênero masculino, você diz estos. Estos son mis libros, e não estes. Muito bem? A gente diz estos. Estos y estas. Estos son mis libros, estas son mis camisas. Perfecto. Muy bien. E aí, a Ninoska dá as instruções para ela. Corta la palta a la mitad. Corta la palta a la mitad. De novo, a gente tem o som do O bem fechado. Corta, e não corta, né? Corta la palta a la mitad. Escrevi errado aqui. O que é palta, Brenda? Lembra do som do L lá em cima, hein? Som de L no meio de palavra, a gente não troca por U, igual a gente faz no português. Palta. Palta é a mesma coisa de um aguacate ou de um abocado, só que é o abacate, né? Só que a palta, lá no México, também é aquele abacate que ele tem a casca escura. É o abacate da casca escura e ele é menorzinho, e ele é mais docinho, ele é mais macio, suave por dentro. Então, é um tipo especial de abacate, que tanto que se você for no mercado aqui no Brasil encontrar uma palta, você vai ver que ela é um pouco mais cara até, né? Um produto mais importado, enfim. Então, é aquele abacate da casca escura e menorzinho, tá? Então, corta la palta la mitad, corte o abacate pela metade. Então, muito cuidado, palavras que terminam com D em espanhol, faz aquele t, tá? Não vai ter som isso. Então, mitad. Repete aí pra mim, mitad. Só a linguinha vai fazer t. Muito bem? Só sair um soprinho ali. Então, corta la palta la mitad, haz unas cortadas. Haz unas cortadas, o que é haz? Peraí, vamos lá. Faça uns cortes horizontais. Opa, já chegamos lá. Lembra que eu falei pra você que aquele verbo ali, o hacer, quando eu falo yo hago, e daí eu falei, ele é irregular, ou seja, ele é meio estranho com algumas conjugações, ele soa um pouco esquisito. Aqui vai ser uma dessas opções também. Então, quando a gente tá usando o hacer no tal do imperativo lá que eu falei, que a gente dá ordem, dá uma sugestão, dá uma instrução para alguém, que é o que a gente tá fazendo aí nesse episódio inteiro, com uma receita. Quando a gente tá usando tu, a gente fala haz tu. Então, faça. Haz tu significa faça você alguma coisa. Haz. A pronúncia é como se fosse isso, haz, tá bom? Haz tu unas cortadas horizontales y verticales en ella. Então, vamos pegar esta partezinha aqui. E lembra que eu falei também pra você lá no começo, na primeira fala do Carlos, que ele fala, Maria, ven a la cocina. Ben, e eu falei que ele faz parte de um conjunto de palavras muito especial, né? E aqui a gente tem a nossa segunda delas, que é o haz. A terceira a gente também tem ali embaixo, então já vamos ver aqui também. Haz unas cortadas horizontales y verticales en ella. Horizontales y verticales en ella. Horizontales. Som do Z do espanhol, não tem o zumbidinho de abelha. Não existe esse som do espanhol que a gente tem no português. Como o som do X em existe, como o Z de zebra, esse som não existe. Ele sempre vai soar como S. Então, horizontales, zebra, zumba, azul. Muito bem? Com som de S, sempre. Então, haz unas cortadas horizontales y verticales en ella. Então, faça uns cortes
horizontais e verticais nele. Mas por que nele, Brenda? Se ali em cima tá ella? Porque a gente tá falando do abacate, né? La palta, a gente diz o abacate. Por isso que aqui no português a gente coloca como ele e não ela. Lá em cima a gente não junta, isso é muito importante. En ella. A gente não diz nella, tá? A gente não junta igual a gente junta no português. Então, verticales en ella y ¿qué más? Y pon los cuadritos en la licuadora. Licuadora. A gente já viu essa palavrinha licuadora, né? E aqui a gente tem a nossa terceira palavra especial, que é o pon. O que é o pon? Ele vem do verbo poner, que é pôr, colocar, tá? Que é no sentido de colocar. Então, vou até tirar o pôr daqui. A gente diz colocar, tá? Então, quando você quer colocar alguma coisa, pôr alguma coisa em algum lugar, você usa o poner. Então, pon tu é o coloque você alguma coisa em algum lugar. Então, coloque, ponha, tá? Pon. Ele também é irregular, né? Como você deve talvez ter adivinhado, mas não se preocupe com essa coisa de regular, irregular, isso aí não importa, tá? O negócio é você saber usar esse verbo corretamente, né? Para poder se comunicar bem aí. Então, y pon tú los cuadritos en la licuadora. Que são quadritos? São os quadradinhos. E ponha os quadradinhos no liquidificador. Então, o que ela fez, né? Pegou, já fez os cortezinhos lá no abacate, botou no liquidificador. Então, em quadradinhos, né? Bote, né? Coloque os quadradinhos no liquidificador. E aí, a nossa querida Ninoska fala o seguinte. Ahora, corta y exprime. Ahora, corta y exprime. Agora, corte e esprema. Exprime, som do X ali no espanhol, som de x, igual táxi, tá? Exprime, excelente, exacto. Muy bien. Ahora corta y exprime, agora corte y esprema. ¿Qué cosa? El limón en la licuadora. Então, corte e esprema o limão no liquidificador. Prende el botón. Prende el botão, que é isso? Prende el botão. Eu tenho que prender o botão em algum lugar, Brenda. O que é isso? Nada disso. Aperte o botão. Então, prender el botão é quando você tá apertando, pressionando alguma coisa ali para ligar alguma coisa. Então, se eu virar para você e falo, prende a luz, acende a luz, tá? É um verbo muito utilizado quando você está falando de ligar equipamentos. Prende a luz, prende tu teléfono, prende el botão da licuadora. Então, prender. Então, beleza? E aí, a gente volta aqui para essa parte. Então, beleza, espreme o limão no liquidificador, liga o botão, faz aquele barulhão todo e depois vacía el vaso hondo em nuestro bol. Que agora você já sabe o que é um bol. E depois, esvazie o copo do liquidificador na nossa vasilha. Então, a gente já viu, né, que bol é a vasilha, mas que também existe como vasija, que você poderia escutar essa palavra também. Mas é muito comum a gente pegar esse inglesismo aí no meio do espanhol também. Igual a gente faz com algumas palavras com português também, né? Então, e depois, bacia. Nossa, Brenda, mas tem o mesmo som de uma bacia, como se fosse uma bacia, uma tigela, né, de alguma coisa. Eu sei, é por causa desse som do V que eu já falei pra você que ele é sutilmente aí como B, né, o Bzinho mesmo. Então, depois, vacía. Muita atenção aqui. Vaciar algo é esvaziar algo. Então, algo que é vacío ou vacía é vazio ou vazia, certo? Vacío, vacía, vaciar e esvaziar. Então, beleza, né? Então, ela pede para cortar, exprimir e vaciar. 3 opções aí, 3 instruções que a Ninoska deu para Maria. E ela diz el vaso hondo. ¿Qué es algo hondo? Algo hondo es algo fundo.
fundo. O que ela quer dizer com vaso hondo? Ela simplesmente poderia falar el vaso de la licuadora. O vaso, né? Não o vaso, né? O copo do liquidificador. Então, vaso é um copo. Vaso é copo, tá? Então, é aquele copão do liquidificador. Então, ela pede para ela esvaziar o copo do liquidificador lá na vasilha. En nuestro bol. En nuestro bol. Muy bien, perfeito. E aí, a Maria responde com essa frase aqui. Ya se me antoja comerlo. Ya se me antoja comerlo. O que é essa estrutura? Porque olha só a tradução que a gente tem. Já estou com muita vontade de comê-lo. Comê-lo quem? O guacamole, né? Então, ya se me antoja comerlo. Vamos pensar nisso como um bloco de palavras que tem um grande significado. Essa é uma estrutura, é uma expressão que a gente usa para falar que tá com muita vontade de comer alguma coisa, tá? Então, quando você tá lá olhando, né, alguém cozinhando alguma coisa, tá vindo aquele cheiro, você já tá com uma fome que você não aguenta, aí você fala, nossa senhora, eu já tô com muita vontade de comer esse negócio, né? Então, às vezes, ya se me antoja comerlo. Mas, o que é essa partícula se, já, se, me? O que é isso? Me parece muito complicado, Brenda, me explica. O já significa simplesmente já, né? Isso aí não tem segredo. Mas aí a gente tem esse se, me. Por quê? Porque o antojar, a gente diz antojar-se. Esse é o verbo comum. Então, antojar-se. O que significa antojar-se? Antojar-se significa ter desejo por algo, né, para ter alguma coisa, né, principalmente de comida. Então, ter desejo por alguma coisa. Então, nossa, tô com muita vontade de comer, sei lá, um bolo de chocolate agora. Então, se me antoja comer uma tarta de chocolate. Por que eu não vou falar antojar-se? Porque eu tô conjugando. Porque daí eu estou usando comigo. E qual que é a partícula que a gente viu que a gente usa com o yo? O me. Por isso, se me antoja comerlo. Se eu quisesse falar pra você que você tá com muita vontade, se te antoja comerlo. Por que o te? Se te antoja. Porque daí eu tô falando com tu, com você. Então, você já tá morrendo de vontade de comer esse guacamole, né? Então, por isso a gente usa essas partículas ali. Mas por que o se? O se, especialmente, ele é muito usado na língua falada e na oralidade do espanhol. Mas também ele indica que essa é uma circunstância, é uma situação que aconteceu fora do seu controle. Então, você tá sentindo aquilo, você foi afetado por aquilo de alguma forma, mas que não necessariamente aquilo, você teve controle sobre aquilo, sobre aquele sentimento. Então, pense só, você tá morrendo de fome, alguém começa a cozinhar, vem aquele cheiro maravilhoso, sua barriga começa a fazer o quê? Roncar loucamente, aquela dorzinha de fome no estômago, mas é porque você conscientemente queria sentir essa dor? Não. Então, conscientemente, não, aquilo não estava no seu controle, mas você sentiu. Então, esse se, ele traz muito essa questão de algo que você não tem controle de ter sentido, tá? Isso é muito importante. Então, isso é um tipo de linguagem que você vai ouvir bastante de quem fala espanhol dos nativos, tá? Então, ya se me antoja comerlo. É só isso que você precisa saber aqui agora. Ya se me antoja comerlo, eu já tô com muita vontade de comê-lo. Por isso, o lo junto com o comer. Comerlo. Que a gente tá falando do guacamole, a gente não precisa ficar repetindo o nome. Muito bem? Perfeito? Então, pense nisso como um bloco de palavras. E aí, a Ninoska vai dar a última instrução aí pra nossa amiga. Ela diz, corta em pedacitos el jitomate. Gente, o que é jitomate, Brenda? O que é isso? Corte em pedacinhos o tomate, só que esse é um tipo especial de tomate. Sabe aquele tomatinho cereja? É esse tipo de tomate que a gente tá falando. Ele é um tomatinho pequenininho, né? Que aqui no Brasil a gente chamaria de tomate cereja, né? Não sei aí onde você mora, mas não deixa de ser um tomate, mas é um tomatinho menorzinho, tá? Esse é o jitomate. Jitomate. É assim que eles vão chamar ali no México, então jitomate. O som do J do espanhol, como eu falei pra você ali no começo da nossa aula, ele vai vir da garganta. Ele pode ser um som forte, jitomate, jitomate da garganta, ou ele pode ser um som um pouquinho mais leve, né? Um pouco mais fraco. Jitomate, jitomate, de você só deixar o ar sair, beleza? Então aqui, cortar. A gente tá falando do verbo cortar. Corta em pedacitos el jitomate. E que mais?
La mitad de una cebolla blanca. La mitad, de novo a mesma palavra, né? Mitad. Vamos fazer aí, repete aí comigo esse sonzinho do D no final. Mitad. Mitad. Muito bem. Vamos praticar mais no walk and talk. Então, a metade de uma cebola branca. Então, cebolla blanca. Escolhe aí a sua pronúncia preferida para esse LL e vai comigo. Cebolla blanca. Cebolla blanca. Perfeito? Então, o que mais que ela pede para colocar? Aí a gente tem uns nomes aqui muito legais, né? De tempero. Você que adora cozinhar, que curte uns temperos. El cilantro e el chile. El cilantro. O que é el cilantro? O coentro e a pimenta. E aí, você gosta de coentro? Já ouvi dizer que é genético, que tem gente que gosta e tem gente que não gosta por causa de um gene do tal do coentro, viu? El cilantro e el chile. Então, o que é o Chile? A gente tá falando do país? A gente não tá falando do país, mas poderia ser, talvez, né? Mas aqui a gente tá falando de pimenta. O chile, ele é aquela pimenta bem ardida, tá? É diferente da pimenta. El chile, ele é bem mais forte. Então, el chile, e ela adverte aí a Maria, né? Pero ten cuidado, mas tenha cuidado, ten cuidado. Aqui a gente chega na nossa última palavrinha especial daquele grupo de 4 palavras que a gente viu até agora, para dar essa ordem, para dar essa instrução, né? Para alguém, que é o ten. Vamos dar uma olhada nela melhor, então? Até aqui a gente viu 4 palavras dessa família, que foram ven, as, pon e agora ten. E se você conferiu a tradução comigo, viu que todas elas são verbos que estão na forma imperativa, aquele tempo que a gente usa para dar ordens ou sugestões para alguém. A diferença delas para outras palavras ou verbos que a gente usa com essa finalidade é que elas não seguem uma regra quando a gente está falando com tu. Ou seja, são os tais verbos irregulares. Mas não se preocupe que eu tenho boas notícias. Em espanhol, a gente só tem 8 palavras dessas que não seguem a nossa regra quando a gente fala com tu. Aqui a gente viu 4 delas. Venir, ven tu, hacer, haz tu, poner, pon tu e tener, ten tu. E isso acontece com mais 4 verbos. O decir, di tu, o ser, sé tu, o salir, sal tu e o ir, ve tu. Então, se você for dar uma sugestão ou ordem para alguém diretamente, usando alguma dessas palavras, é bom se atentar. E não se preocupe que você vai ver os detalhes na sua aula de gramática. Entonces, a terminar nuestro diálogo. Muito massa, então, esse grupo de 4 palavras aí que a gente viu, é que você ainda vai ver as outras 4 na sua próxima aula prática com a professora Peti, né? Muito massa e palavras muito importantes aí do espanhol, tá? Pra gente ter aí no nosso vocabulário, fazer o nosso repertório de espanhol. Então, beleza. Pero ten cuidado. Então, o que ela fala aqui? Mas tenha cuidado. Outra maneira de a gente falar pra alguém ter cuidado com alguma coisa é simplesmente usar o cuida, tá? Então, ela poderia falar, pero cuida que el chile pica mucho, ¿cierto? Que el chile pica mucho. Então, você pode usar ten cuidado ou cuida. Cuida que el chile pica mucho. Então, vamos colocar aqui. Entonces, pero ten cuidado que el chile pica mucho, Esse é aquela palavrinha, aquele final, né, de frase que você tá reafirmando aí com uma pessoa, alguma coisa, tipo, tá bom, viu, presta atenção. Então, de novo, apesar de a gente ter um E com um H, que a gente ia ler isso, né, como com esse som aberto, já te expliquei que o som do E no espanhol é fechado. Então, ten cuidado que el chile pica mucho, ¿cierto? Então, mas tenha cuidado que a pimenta arde muito, viu? Ah, Brenda, então pica significa arde. Isso mesmo, picar. Picar, a gente não tá falando daí de, né, cortar, não nesse caso. Então, a gente tá falando de picar, de arder. Quando alguma coisa arde na sua boca, principalmente pimenta, essas coisas, então a gente diz que é algo te pica. Perfeito? Mas você pode usar também como uma picadinha de mosquito, tá? Então, tem essas... é um verbo muito versátil aí também, que você pode dar uma pesquisada melhor depois. Mas quando a gente tá falando da pimenta, el chile pica. Ou la pimienta pica.
Perfecto. Última instrução do Carlos. Por fin, añade la sal y la pimienta al gusto. Por último, né? Por fim, adicione o sal e a pimenta. Pimenta do quê? Pimenta do reino a gosto e misture tudo. Então, uma coisa muito importante aqui, detalhes sobre palavrinhas que a gente tem em espanhol que no português são femininas ou masculinas e que em espanhol a gente muda o gênero. Como sal, por exemplo, a gente não diz el sal, a gente diz la sal. La sal. Assim como a gente tem outras palavras como la leche, que é o leite, la sangre, que é o sangue, la sal, né? Que a gente tem o sal. Então, são palavras que a gente muda, tá? A gente muda o gênero delas em espanhol, que é muito importante a gente saber. Então, só acabei escrevendo tudo. Al gusto e mezcla todo. E mezcla todo, certo? Então, añadir ou agregar. Añadir ou agregar é adicionar, tá? Adicionar alguma coisa em alguma coisa. Então, añadir. E essa letrinha que tem, né, esse N com o tio em cima, né, tão característico do espanhol, a gente chama de ñ. Muito bem? Então, añadir, agregar. Então, adicione o sal e a pimenta do reino a gosto e misture tudo. Mesclar, a gente diz misturar. Mesclar, misturar. Muito bem? Então, aqui mais algumas instruções, né? Añade la sal, mezcla todo. Então, mais instruções, mais imperativo ali que a gente tá usando, né? Então, mas por que ali, Brenda? Pimenta do reino. Igual quando você tá cozinhando, né? Ou quando sua mãe tá cozinhando, ou enfim. E fala, vamos botar uma pimentinha aqui, né? E tá se referindo à pimenta do reino. Nem sempre a gente fala o nome completo, pimenta do reino, né? Só quando a gente quer especificar. Mas existe sim, pimienta en polvo. Pimienta en polvo é esse o nome completo da pimenta do reino, tá? Só pra você saber que isso é mais aí na questão mais coloquial aí, que a gente tá falando, jogar uma pimentinha aí a gosto, né? A gente tá falando daquela pimenta do reino, né? Que a gente coloca ali nas coisas. Então, por último, a Maria, depois de aprender a receita, e você também, que acabou de aprender uma receita de guacamole sensacional. Eso sabe riquíssimo. Como assim, Brenda? Eu não entendi absolutamente nada. Como assim? Isso sabe muito rico. Não faz sentido nenhum. Vamos lá. Saber, em espanhol, significa o saber de conhecimento, mas também significa que algo tem muito sabor, tá? Então, essa é uma função muito diferente para o verbo saber, que é de saber de conhecimento, igual a gente tem no português. Então, pense nisso como um bloco de palavras também. Eso sabe riquíssimo. Riquíssimo, né? Tem que vibrar essa língua. Eso sabe riquíssimo. Mas você poderia trocar por outra palavra, mas o rico ou rica, em espanhol, é algo muito gostoso ou gostosa quando a gente tá falando de comida, tá? De comida, principalmente, né? Que também não impede de você falar de experiências, tá? Então, foi um viaje muy rico, que foi uma viagem, nossa, incrível, maravilhosa. Mas, geralmente, a gente vai usar o rico, rica pra falar de comida, tá? Pra falar que alguma coisa é muito deliciosa, muito delicioso, tá? Então, por isso que a gente tá falando riquíssimo, que eso sabe riquíssimo, que isso está com um gosto deliciosíssimo, sensacional. Então, poderia trocar por sabrosíssimo. Eso sabe sabrosíssimo. Eso sabe sabrosíssimo, que é isso está com um gosto saborosíssimo. Sabroso. Para dizer saboroso. Perfeito. Muy bien. E daí ela termina com gracias por enseñarme. Gracias por enseñarme. Lembra lá no começo, na nossa primeira frase, que o Carlos vira para ela e fala: Mi mamá y yo vamos a enseñarte. Enseñarte. E aqui ela usa o enseñarme. Obrigada por me ensinar. Que agora você já sabe por que a gente não pode falar gracias por me enseñar. Certo? Bueno. Então a gente chegou
no final do nosso diálogo. Vamos dar uma respirada funda aqui agora e quero fazer uma segunda parte do nosso desafio, então. Então, agora que a gente terminou, eu vou ler de novo o diálogo para você e eu quero que você vá internalizando aí para depois a gente escutar os nativos mais uma vez. Vamos lá. María, ven a la cocina. Hoy mi mamá y yo vamos a enseñarte una receta típica mexicana, el guacamole. Maria, venha pra cozinha. Hoje a minha mãe e eu vamos lhe ensinar uma receita típica mexicana, o guacamole. Que guay, Carlos, me encanta el guacamole. Que legal, Carlos, eu adoro guacamole. Primero, separa la licuadora, un cuchillo, una cuchara, un bol grande y la tabla para cortar. Primeiro, separa o liquidificador, uma faca, uma colher, uma vasilha grande e a tábua para cortar. Listo. E que hago com todos estes ingredientes, Ninoska? Pronto. E o que eu faço com todos estes ingredientes, Ninoska? Corta la palta a la mitad, haz unas cortadas horizontales y verticales en ella y pon los cuadritos en la licuadora. Corte o abacate pela metade, faça uns cortes horizontais e verticais nele e ponha os quadradinhos no liquidificador. Ahora, corte y exprime el limón en la licuadora, prende el botón y después vacía el vaso hondo en nuestro bol. Agora, corte e esprema o limão no liquidificador, aperte o botão e depois esvazie o copo do liquidificador na nossa vasilha. Já se me antoja comerlo. Já tô com muita vontade de comer. Corta en pedacitos el jitomate, la mitad de una cebolla blanca, el cilantro y el chile, pero ten cuidado que el chile pica mucho, Corte em pedacinhos o tomate, a metade de uma cebola branca, o coentro e a pimenta, mas tenha cuidado que a pimenta arde muito, viu? Por fin, añade la sal y la pimienta al gusto y mezcla todo. Por último, adicione o sal y a pimenta do reino a gosto e misture tudo. Eso sabe riquíssimo. Gracias por enseñarme. Tá com gosto deliciosísimo. Obrigada por me ensinar. Muy bien, ahora escucha a los nativos otra vez. María, ven a la cocina. Hoy mi mamá y yo vamos a enseñarte una receta típica mexicana, el guacamole. ¡Qué guay, Carlos! Me encanta el guacamole. Primero, separa la licuadora, un cuchillo, una cuchara, un bowl grande y la tabla para cortar. ¿Listo? ¿Y qué hago con todos estos ingredientes, Ninoska? Corta la palta a la mitad, haz unas cortadas horizontales y verticales en ella y pon los cuadritos en la licuadora. Ahora, corta y exprime el limón en la licuadora, prende el botón y después vacía el vaso hondo en nuestro bowl. Ya se me antoja comerlo. Corta en pedacitos el jitomate, la mitad de una cebolla blanca, el cilantro y el chile. Pero ten cuidado que el chile pica mucho, Por fin, añade la sal y la pimienta al gusto y mezcla todo. Eso sabe riquísimo. Gracias por enseñarme. E aí, agora pega esse papelzinho aí que você anotou comigo no começo da aula e me diz quanto esse número mudou. Então aqui a gente passou, pelo nosso desafio, passamos pela nossa ponte aí de conhecimento, destrinchando todo esse diálogo. A gente deu o nosso salto, você compreendeu muito melhor esse diálogo aí no final, tenho certeza. E aí, agora a gente tem o final, de tudo, que é para você fazer uma prática, continuar a prática dessa aula comigo lá no nosso Walk and Talk. Perfeito? Então vou te convidar para continuar aqui na página, para escutar e fazer a prática de pronúncia comigo no nosso podcast. Muito bem? Mas se você ficou aí no final se perguntando, nossa, mas como que eu vou decorar tudo isso? Não se preocupa, que o Ravi ainda vai falar sobre essa parte, que é, olha, sinceramente, a parte mais legal dessa semana toda. Então fique ligado, ligada. Essa semana ainda tem muita coisa para acontecer, viu? Tem muita aula para sair, muito Walk and Talk para sair também. Então se ligue na nossa próxima aula prática, que vai ser com a professora Pete. Você vai ver um pouco mais de gramática, sobre essas palavrinhas aí que a gente viu hoje, que a gente usou bastante para dar essas instruções, ordem, sugestão, e um pouco de som, tá? A gente vai falar também bastante, ela vai falar com vocês bastante sobre pronúncia também. Então, te agradeço muitíssimo por estar aqui comigo hoje, te agradeço muito por ter ficado aqui comigo hoje. Foi um prazer enorme, foi um gusto acompanhar-te, foi um prazer muito grande te acompanhar aqui nessa jornada, nessa aula. Espero muito que você tenha gostado. Deixa aqui o seu comentário pra gente, que é muito importante. E bom, a gente se vê por aí, então,
Un beso y hasta luego. Esse foi o segundo passo do método, a ponte. Acabamos de desvendar o diálogo e criar uma bela ponte de conhecimento que liga você a tudo aquilo que você não compreendia antes da aula. Você acaba de ganhar acesso a um novo conhecimento e tudo o que você precisa fazer agora é praticar esse conhecimento e internalizá-lo, de forma que quando você precisar usar essas frases, elas estejam na ponta da língua. E essa prática vai acontecer nos 2 últimos passos do método. Passo 3, o grande salto. Percebi que após criar essas pontes de conhecimento, quanto mais eu praticava, mais curta ficava a ponte. Ou seja, eu tinha acesso mais rápido ao conhecimento e uma bela hora depois de praticar o suficiente, eu não precisava mais da ponte. Eu ficava a apenas um salto, um pulo do acesso às palavras e frases que eu queria dizer. O passo 3 é o que vai fazer com que você rapidamente alcance um excelente nível de compreensão do idioma. E uma vez que você se desafiou, compreendeu o diálogo, praticou muito a escuta, é hora do golpe final. É hora de realmente internalizar o conhecimento e memorizar cada palavra que você aprender, sem esquecer de nada. E a gente vai fazer isso com o último passo do método, chamado a mágica. Nesse passo eu vou te ensinar o grande segredo do meu método. Você vai finalmente conhecer o Memorization Hack, uma técnica que elimina completamente a nossa maior limitação para aprender o idioma, a capacidade do nosso cérebro de memorizar e acessar conteúdos com velocidade. Através dessa técnica eu me tornei capaz de aprender todos os dias quantidades gigantes de conteúdo, sem esquecer de nenhuma palavrinha sequer, e ainda acessar esse conhecimento durante um bate-papo com extrema velocidade. E assim como funcionou para mim, vai funcionar para você também. Então fica tranquilo, tranquila, que assim que você terminar suas aulas práticas, você vai estar pronta para conhecer em detalhes como funciona a técnica do Memorization Hack. Agora, antes de terminar essa aula, deixa eu aproveitar para responder as pessoas que têm me perguntado sobre a Academia de Fluência. Gente, só nessa semana foram mais de 17 mil e-mails sobre isso, então achei que seria legal responder vocês por aqui. Pessoal, é muita gente. Eu não tenho nem de perto como comportar tanta gente na Academia de Fluência, então eu decidi uma coisa. Eu vou abrir uma turma para cada um desses idiomas que a gente está ensinando aqui na Fluency Week, mas serão turmas pequenas. Infelizmente não vai ter como entrar todo mundo. As pessoas que conseguirem uma vaga vão fazer parte de um grupo de elite e vão ser treinadas por mim e os melhores professores do país, diariamente por 7 meses. Esse vai ser um treinamento intensivo, feito tanto para quem está começando do absoluto zero e quer alcançar a fluência nesses idiomas aqui, quanto para quem já estudou antes, mas se sente travada na hora de falar e precisa, com urgência, falar com naturalidade e confiança. Para quem não sabe, a Fluency Academy já levou mais de 20 mil alunos em mais de 77 países do mundo a um excelente nível de fala em tempo recorde. E com você, com certeza, não vai ser diferente. Mas deixa que isso é um assunto lá para as próximas aulas. Na nossa Practice Time, colocamos em prática juntos os primeiros passos do método, estudando um diálogo cheio de estruturas básicas e avançadas de forma descomplicada. Treinamos nossa pronúncia e aprendemos gírias e expressões. Sua compreensão do diálogo já deve ter melhorado muito, mas para você realmente colher os melhores resultados possíveis com o método, você tem que fazer a prática de todo esse material. Logo abaixo aqui do vídeo está todo o material para você fazer a tua prática. Então, aí vai um passo a passo de como estudar esse material. Leia o diálogo com atenção, identificando quaisquer dúvidas que tenham ficado para trás. Se precisar, assista novamente a parte da aula que você teve mais dificuldade, relembrando o vocabulário e as explicações. Faça isso até você conseguir ler e compreender o diálogo com facilidade. Leia e ouça o diálogo ao mesmo tempo, muitas vezes, para internalizar padrões de pronúncia e melhorar a tua compreensão de nativos. Aqui, seu cérebro vai se acostumar progressivamente com a pronúncia dos nativos. Faça essa prática pelo menos 10 vezes, mas quanto mais, melhor. Quando a compreensão do diálogo se tornar mais fácil e você se sentir confortável, elimine a tradução. E quando atingir um excelente nível de compreensão, não use mais o diálogo escrito e pratique somente com o áudio. Leia, escute e repita em voz alta cada frase do diálogo isoladamente.
Repare como os nativos conectam as palavras durante a fala. Copie a pronúncia e entonação dos personagens. Não espere ter uma pronúncia perfeita de cara, é natural ter dificuldades no início. Deixei essas frases separadas disponíveis para download, assim como os outros materiais da aula. Use o quarto e último passo do método para nunca mais esquecer de nenhuma palavra que aprender e ficar com essas frases na ponta da língua para usar durante uma conversa. Esse passo será ensinado na última aula da Fluency Week. Parabéns! Você acaba de completar a aula prática e destravar a primeira de 2 Special Bonus Classes, para você assistir enquanto a última aula da Fluency Week ainda não está no ar. Nessas aulas bônus, você vai ter um treinamento sensacional de pronúncia e uma aula com um nativo, 100% no idioma que você escolher. Mas fica tranquilo, tranquila. Mesmo que você não fale nada do idioma, você vai conseguir acompanhar essas 2 aulas sem dificuldades. E o código secreto para você destravar as Special Bonus Classes 1 é A Descoberta. Tudo junto e com letras minúsculas. Com esse código, você vai conseguir desbloquear a primeira aula bônus de todos os idiomas. Não esqueça, as Special Bonus Classes só estarão disponíveis até quinta-feira, dia 1º de outubro, às 8 horas da noite. Corre para assistir as aulas bônus e completar o desafio antes de quinta-feira, quando eu vou liberar a última e mais importante aula da Fluency Week. Agora, antes de começar a tua prática e assistir a aula bônus, responde aqui embaixo na área de comentários. Quais idiomas você quer aprender e qual é seu maior sonho com relação a eles? That's it for today, and I'll see you on the next class of Fluency Week. First, I thought Fluency Academy would be just another course without any results, but in a few months I realized that my English was improving day after day. I started to understand some native speakers from YouTube, movies, and this evolution makes all the difference for me because this journey is for life. We need the motivation to keep going. So Fluency Academy, teachers, service team, all the materials, everything. They keep me focused on studying and learning English every day more and more. Hello, Viguetes. Sou o Kenji Matoba, sou aluno da Fluency Academy, estou fazendo alemão e estou gostando muito do curso, é excelente. O método do Memorization Hack é muito bom, muito eficaz, porque eu consigo revisar todas as frases, os vocabulários, as gramáticas diariamente, então minha memória, sempre fica fresca, né? E eu tive um crescimento exponencial no vocabulário. Então, eu só tenho que agradecer ao pessoal da Fluency Academy e pode deixar que eu vou continuar estudando todos os dias e fazendo o Memorization Hack. I met the Fluency Academy on the Fluency Week and I love the possibility of learn English in a more natural way, just like as we learn our native language. The Fluency method made me learn so much more. I start having a good time with English and obviously I fell in love with the language. My family always tells me about how my English changed. I'm so glad to be a part of Fluency Academy, all the teachers, the support team, my guide. For all of you, I say thanks.